Muitos de vocês têm me enviado esse vídeo aqui do Arival Casimiro e pediram, né, começaram a pedir a mim para que eu comentasse sobre ele. E pela quantidade de pessoas que me enviou esse vídeo, pela fala do Arival Casimiro e pela desinformação que uma afirmação que ele fez propositadamente traz, eu decidi então gravar esse vídeo em resposta, uma resposta teológica a essa afirmação que ele já fez, o reverendo Arival, e reiteradamente continua fazendo. E dessa vez ele fez numa Assembleia de Deus da qual ele foi convidado a pregar. O que faz com que haja um crossover, né, um tipo de ecumenismo de pensamento, que faz com que as pessoas mais leigas pensem que realmente o que ele disse é verdadeiro. Mas não é uma desinformação. Esse vídeo aqui abaixo, ele é recente, ele está disponível no YouTube, no canal da igreja que convidou o reverendo Arival. Mas só que qual que é o problema da afirmação que o Arival fez e que a gente vai ver aqui embaixo? É que ele, como reverendo presbiteriano, ele não é independente. Ele é um homem de concílio. Ele é um homem que é vinculado como membro de um presbitério que é vinculado a uma igreja. E é uma igreja nacional, no caso, a IPB, da qual eu também faço parte. E como um homem de concílio, como um homem juramentado da Confissão de Fé de Westminster e juramentado da Escritura, ele não pode simplesmente fazer reiteradamente, no nível que ele tem, que não estamos falando de um reverendo desinformado ou de um reverendo ignorante a respeito do tema, mas no nível de acesso que ele tem de informação, ele não pode fazer afirmações assim para que não confunda o que Jesus falou e intitulou como meus pequeninos. Porque trazer uma informação errada como essa, que a gente vai ver aqui no vídeo, na qual ele afirma que todos nós crentes somos pentecostais, e ele como presbiteriano, ele como juramentado da Confissão de Fé de Westminster, juramentado da Escritura, é pentecostal também, isso, dá a entender aos simples que é verdadeiro. Ou seja, há uma paridade entre mim e o assembleano. Há uma paridade entre mim e outras vertentes pentecostais e neopentecostais. E não somente isso, não vai parar aí. A pessoa vai começar a questionar a sua própria experiência cristã em vista da experiência adicional que os pentecostais fazem alusão de ter. E essa é a grande sacada da questão. Porque se eu faço uma paridade entre o que eu vivo e o pentecostal vive, e esse reverendo, no caso o Arival, está falando que nós somos iguais, por que eu não tenho vivido o que ele tem vivido? Por que então eu não posso experimentar o que ele tem experimentado? E logo eu vou começar a querer buscar, se eu for um nécio, as coisas que os pentecostais têm experimentado e dito que têm experimentado. Então, é um grande problema um reverendo como o Arival fazer uma afirmação dessa categórica e passar impune. Impune não no sentido estatal, mas no sentido teológico. Não tem ninguém falando sobre isso. E basicamente deixam falar. Porque acham que é algo simples, mas não é. O Arival, hoje, com a IPP, é uma das representações da igreja presbiteriana no Brasil. E ele simplesmente falar essa afirmação, fazendo uma paridade entre o presbiterianismo e o pentecostalismo que surgiu na Rua Azusa, isso é simplesmente terrível. É terrível, mais para quem realmente entende o assunto, e assim, é mais terrível para aqueles que não entendem e não conseguem rejeitar por não entender. Então, assim, a afirmação que ele faz, e a gente vai ver aqui no vídeo, é o seguinte: todo crente que vive entre a primeira e a segunda vinda de Cristo está sobre o Pentecostes. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui, e eu vou comentar ele em seguida. Vamos ver aqui. Eu sou presbiteriano pentecostal. Porque todo crente que vive entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo está sobre o Pentecoste. O Pentecoste aconteceu em Atos 2, não foi removido. Ele só será removido na segunda vinda de Cristo. Então todos nós somos pentecostais. Amém? Complicado, né? Por quê? Mais uma vez, o que Arival está fazendo aqui é trazer uma desinformação. Porque ao fazer uma paridade e uma singularidade entre os pentecostais, que é a igreja na qual ele estava pregando, com os cristãos em geral, e não somente com o presbiterianismo, porque ele fala que é um presbiteriano pentecostal, então ele tenta unir realmente os presbiterianos aos assembleanos, mas ele não faz somente isso, ele fala de uma forma generalista.
Ele fala que todos os que estão entre a primeira e segunda vida de Cristo, ou seja, todos os cristãos que professam fé em Jesus Cristo, são pentecostais. Mas por que isso é um problema? Eu vou falar isso, eu vou explicar. Eu separei alguns pontos aqui e vou explicar esses pontos a vocês. O que era o Pentecostes? Antes de qualquer coisa, vamos começar pelas definições, porque a maioria dos erros teológicos começam na falta das definições corretas. Qual é a definição correta? O que era o Pentecostes? Porque quando você ouve pentecostal ou Pentecostes, você associa a uma experiência extraordinária de poder ou efusão espiritual, alguma coisa do tipo. Mas em suma, em definição primária, Pentecostes é apenas um termo numérico. É um termo numérico que datava a festa da colheita 50 dias depois da Páscoa. Então, o que é o Pentecostes por definição etimológica? Significa 50º, significa 50. Então, depois da Passá, você tinha a Shavuot, né? A pronúncia é mais ou menos essa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes. E o que era a festa de Pentecostes? Uma festa que acontecia sobre as primeiras colheitas 50 dias após a Páscoa. Então, etimologicamente, a Pentecostes significa 50º. 50 dias após alguma coisa. Então, assim, espiritualizar o Pentecostes é em si um erro. Porque em si, o dia de Pentecostes, no qual estavam reunidos no cenáculo, é apenas uma festa judaica, representativa de alguma coisa, certamente. Representa as primeiras colheitas, e é claro que Deus teve total intenção de fazer com que a descida do Espírito Santo na inauguração da nova aliança fosse feita na festa das colheitas, porque representaria os primeiros frutos do Evangelho, da morte de Cristo. 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Então há toda realmente uma aplicabilidade dessa festa judaica vinculada à descida do Espírito Santo, que vai demonstrar realmente o início dessa colheita que começou. Mas em si, etimologicamente, e na festa cerimonial dos judeus, é uma festa judaica. Entende? Vamos repetir Pentecostes, vamos repetir não sei o quê, mas Pentecostes é repetido todo ano. É uma festa anual. Você não consegue, você pode repetir uma festa anual, você pode repetir uma festa judaica. O que você não vai conseguir repetir é realmente o que aconteceu de extraordinário espiritual no cenáculo. Entende? Então você tem uma conciliação de uma festa judaica com a descida prometida pelo Senhor Jesus do Espírito Santo, que faz com que essas duas coisas coincidem, mas que não necessariamente as duas coisas são iguais. É claro que a festa de Pentecostes vai ter uma representação em relação à descida do Espírito Santo para demonstrar aqui é uma sombra, aqui é uma realidade, que estava se colhendo os primeiros frutos do Evangelho. Mas a forma como o Arival ele faz essa aplicação é totalmente terrível. Porque quando ele fala que eu sou presbiteriano pentecostal, numa Assembleia de Deus, ele não está fazendo alusão a uma festa judaica. E muito menos fazendo alusão à descida do Espírito Santo na nova aliança. Mas o que ele está fazendo é uma alusão ao que ele é como presbiteriano ao que aconteceu na Rua Azul em 1901. É algo completamente diferente. É algo completamente não bem intencionado. Isso não há uma boa intenção de um teólogo como ele de falar isso. Porque qual o vínculo? Arival, que mora em São Paulo, tem com uma festa judaica, que era apenas uma sombra. Que até a Confissão de Fé de Westminster, como eu vou mostrar para vocês, que ele confessou juramentado, fala que já passou. Sabe, a Confissão de Fé de Westminster diz que o Pentecostes já terminou. E não somente a confissão, mas a Escritura, como eu estou demonstrando, mostra, por exemplo, quando Pedro vai aplicar Joel 2, que o que aconteceu no dia de Pentecostes, no cenáculo com os apóstolos, foi algo factual, foi algo pontual. Não foi algo, como ele diz que nós estamos em aberto, debaixo de um Pentecostes, isso daí não existe. Nós não estamos sob um Pentecostes, nós estamos sob a autoridade dos apóstolos. É algo completamente diferente. Nós não estamos sob uma festa judaica. Nós não estamos sob um derramamento ad perpétuo do Espírito Santo. Isso ocorreu uma vez. E de forma visível. Foi visto chamas como de fogo sobre os apóstolos, línguas como de fogo sobre os apóstolos. Então, a forma visual e única e inaugural do Evangelho se deu em Atos 2. Mas nós não estamos sobre um amilenismo pentecostal, sob algum tipo de espiritualidade pentecostal, como ele tentou aplicar por estar numa Assembleia de Deus. Nada disso.
Nada disso. Nós estamos sob a autoridade e fundamento dos apóstolos, que é algo completamente diferente. É completamente diferente do termo etimológico de Pentecostes, como é totalmente diferente da aplicabilidade que ele intencionou fazer. Tensionando que nós somos continuistas. Essa é a intenção real. Porque se você for perceber a jogada de palavras que ele tenta construir, o que ele está tentando fazer no final é fazer realmente uma paridade entre nós, presbiterianos, que todos os presbiterianos são cessacionistas por confissão, se são na prática é um outro problema, mas que somos cessacionistas por confissão, com um assembleano, que é pentecostal, não por conta de Pentecostes ou por conta de Atos 2, mas por conta da experimentação de Charles Fox Parham, de William Seymour, de Agnes Woolsey, de Daniel Berg, de Gunnar Wingren. Então, por causa da experimentação pessoal, de uma interpretação errada que eles fizeram do texto de Atos, e começa-se um movimento, então, na Rua Azusa, o Arival aplica falando assim, nós presbiterianos, escoceses, começando com John Knox, com o movimento reformado, somos iguais à Rua Azusa. Então, basicamente é isso. O que ele tenta fazer na afirmação, e isso é terrível, é que ele está falando assim, Escócia e Rua Azusa estão interligadas. A Reforma Protestante, João Calvino, Lutero e William Seymour e Charles Fox Parham, estamos debaixo de uma mesma coisa. Não estamos. Não estamos. E por isso que é um absurdo teológico, histórico e confessional ele falar numa liberdade absurda, uma coisa dessa. E eu, que sou um cultivador de sicômoros, né, um pastor de gado, um lavador de sofá, tenho que sair aqui de uma catatumba de algum lugar desse planeta, que ninguém sabe, igual Melquisedeque, ninguém sabe de onde eu vim, ninguém sabe quem é a minha família, ninguém sabe para onde eu estou indo, mas eu tenho algo para fazer. Por quê? Porque ninguém parece que os reverendos presbiterianos estão gostando de pegar o dízimo mensal que eles recebem e tomar sorvetinho no shopping. Sempre quando eu falo com o reverendo presbiteriano para ver se ele se manifesta sobre algumas coisas assim, não estou falando do Lorival, estou falando dos outros, que são calvinistas, confessionais, sensacionistas. Sempre quando eu falo com eles para ver se eles vão falar alguma coisa a respeito disso, eles ficam quietinhos. E por que eles ficam quietinhos? Por muito motivo. Sabe o que a maioria deles falam para mim? Eu estou muito ocupado com outras coisas. Você acha que eu não estou ocupado? Você acha que eu não estou ocupado? Você acha que eu estou à toa? Eu tenho uma empresa, eu tenho família. E além de ter família e empresa, eu faço tudo o que vocês fazem. Eu estudo teologia, eu faço pregações, eu tenho alunos, eu tenho uma demanda teológica. Às vezes é possível que eu tenha uma demanda até igual à sua, como reverendo presbiteriano. Mas sabe o que eu tenho a mais? Eu não tenho um dízimo mensal para me sustentar. Eu tenho que trabalhar. Mas eu trabalho também. O digno é o obreiro do seu salário. A Escritura diz. Mas de uma forma mais simples para as pessoas que estão ouvindo, eu tenho que trabalhar secularmente. Além de fazer tudo que na sua demanda você faz. Então, se tem alguma pessoa ocupada, sou eu. Então, por que eu estou falando isso daqui? Quando você deveria estar falando. Você é um homem de concílio. Eu não sou nem presbítero. Eu sou membro da IPB. Mas muito antes de ser membro da IPB, eu sou um cristão. Eu sou juramentado à verdade. Mas já que vocês não querem fazer, eu vou fazer. Hugo é isso, Hugo é aquilo, Hugo é Jó, mas Hugo está fazendo alguma coisa. Entende? Então, a fala do Arival é infeliz ao dizer que todo crente que vive entre a primeira e a segunda vida de Cristo está sobre o Pentecostes, porque o Pentecostes era uma festa que celebrava a colheita dos primeiros frutos dos judeus. Foi o que aconteceu em Atos 2, de forma a trazer luz à sombra dessa festa de colheita, foi a inauguração pública dos eleitos de Deus como igreja propriamente. É claro que a igreja já existia sob o Antigo Testamento como um povo, uma igreja debaixo da tutela, de uma tutela, mas a igreja, de forma da nova aliança, ela se inaugura com a descida do Espírito Santo em Atos 2, na festa daquele dia de Pentecostes, onde tinham vários judeus de vários lugares do mundo presentes ali. E ali se inicia uma nova aliança mediante a descida visual do Espírito Santo. E mediante, realmente, a repartição de línguas idiomática entre aqueles que não haviam aprendido. E eles começaram a falar entre si, houve um estrondo, o povo veio ouvir e começou a perceber que eles estavam falando em suas línguas natais. Isso tudo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, que é um sinal de juízo para os judeus, que o evangelho estaria passando aos gentios. Eu explico melhor isso em meu livro sobre cessacionismo, está até aqui. Então, o que a gente pode perceber a respeito do dia de Pentecostes e que solapa para longe essa teologia desinformativa do Arival? Que é o seguinte: Pentecostes foi um evento histórico e único. Entende? Não que, por exemplo, entenda uma coisa, não que o dia de Pentecostes depois já... preste atenção nisso. Preste atenção. Houveram outros dias de Pentecostes após Atos 2. Mais uma vez, houveram outros dias de Pentecostes depois de Atos 2.
Pentecostes era uma festa anual. Depois de Atos 2, naquele ano específico, no ano seguinte, sabe o que houve? Houve também o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes continuou ocorrendo até o ano 70 da destruição de Jerusalém, e da dissipação do povo judeu, e da destruição do templo. Então, desde o discurso de Pedro, no ano seguinte aconteceu novamente a festa de Pentecostes. Mas será que no ano seguinte ocorreu de novo a descida do Espírito Santo? Não. Por quê? Porque não é porque uma coisa aconteceu naquele dia e representou realmente alguma coisa que esteja necessariamente vinculado sempre que ocorrer a festa. Entende? A descida do Espírito Santo não aconteceu por conta da festa naquele ano. Mas a descida do Espírito Santo aconteceria. E naquela festa ela representou algo, que é a primícia os primeiros frutos dos 3.000 salvos. Os primeiros frutos do Evangelho, a gente poderia dizer, da Nova Aliança. Mas entendam uma coisa. No ano seguinte, houve Páscoa, houve dia de Pentecostes. No outro ano, houve Páscoa, houve sacrifício anual, o sumo sacerdote entrou no templo, até o ano 70. Então, o evento espiritual que aconteceu em Atos 2, coincidindo com o dia de Pentecostes, foi único e foi marcado, historicamente, pela descida do Espírito Santo na Nova Aliança. Percebe? Então, nós não estamos debaixo de um Pentecostes. O Pentecostes sendo uma festa judaica, entende? Nós estamos debaixo do Espírito Santo. Nós estamos sob a doutrina dos apóstolos. Nós estamos sob a autoridade das Escrituras, somente. É sobre isso que nós estamos debaixo. Nós não estamos debaixo de uma terminologia e etimologia judaica que faz remeter-se a experiências montanistas, esotéricas, espiritualistas e subjetivas de um grupo religioso que nasceu no século passado. Entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Continuando. A igreja, na verdade, está sobre o fundamento dos apóstolos até a segunda vinda. Percebe? A igreja não está sobre uma autoridade pentecostal. Nós estamos debaixo de uma autoridade apostólica, de uma autoridade escriturística, de uma autoridade verdadeira, que não é baseada em experimentações, línguas ininteligíveis, gritos, rodopios, sonhos, profecias, choros emocionalistas. Não é baseado nisso. Nós estamos baseados na Escritura somente. E baseados nessa Escritura somente, nós estamos sob, até a segunda vinda, a autoridade dos apóstolos. E Pentecostes, como uma festa judaica, ela ocorreu até Tito destruir Jerusalém a mando de Vespasiano no ano 70. Então, no ano 70, quando Vespasiano ordenou Tito posteriormente veio a ser imperador romano também, mas quando Tito destruiu Jerusalém a mando de Vespasiano no ano 70, acabou o Pentecostes, entendeu? Não tem mais Pentecostes. Não tem mais isso que ele está falando, gente. Nós não estamos sob alguma coisa. Não estamos sob nada. As línguas idiomáticas que precisavam de tradução, não é essas línguas inventadas por William Seymour e Charles Fox Parham, e nem continuada pelos assembleanos, cessou a partir do momento que a escritura se encerrou e a partir do momento que o juízo caiu sobre os judeus, como Paulo previu. As profecias, que em parte conhecia-se, em parte profetizavam-se, completaram-se de forma tutelion, de forma perfeita, quando a escritura se completou. As visões, os sonhos, aparições angelicais, vozes e tudo mais que estava linkado à revelação, uma vez que a escritura se completou, uma vez que os apóstolos se encerraram, terminou. Então, querer ficar vivendo dessa forma espiritualizada demais, como os assembleanos insistem em viver, já faz muito mal a eles. Se você quer trazer isso para o presbiterianismo, aí que você vai acabar com... Porque se você olha para o pentecostal, se você olha para o assembleano, e ele tem esse tal revestimento de poder, se ele tem essa tal áurea espiritualizada, então isso significa que ele está no caminho certo, e nós estamos no caminho errado. E qual que é o movimento que se faz hoje em dia na presbiteriana em relação aos pentecostais? De nós irmos a eles. De nós queremos ter o que eles têm, como o reverendo Hernandes Dias Lopes falou uma vez, né, juntar a intelectualidade reformada com a espiritualidade pentecostal. Mas quem disse que a espiritualidade reformada é esvaziada de algum ardor verdadeiro espiritual? Isso é ilusão. Um zelo sem conhecimento não presta nada. Se o padrão que a presbiteriana tem que seguir é o padrão da Assembleia de Deus, nos mostre o que eles conquistaram. Nos mostre o que a Assembleia de Deus produziu de grande livro teológico. Porque Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amar o Senhor Jesus é saber o que ele manda, o que ele diz na Escritura. Nos mostre um grande pregador.
nos mostra um grande reformador assembleano, e nos mostra o que eles fizeram desde 1901 até agora. Se eles são um padrão a ser seguido, a ser amado, a ser, por conta, sei lá, de alguma coisa numérica ou funtuosa que eles possam fazer, nos mostra o padrão. Na verdade, o padrão está conosco, nós reformados. Pode ter certeza, não há nada entre eles, assembleanos, que a gente possa desejar. E ter tudo o que eles têm não nos acrescentaria em nada. Agora, o que nós temos, o que nós somos, faria total diferença na vida deles. Por isso que é um êxodo das igrejas pentecostais para a igreja reformada. Você acha que os jovens não estão percebendo, não? Você acha que os jovens não me ouvem, ouvem outros? E percebem o calvinismo, o sensacionismo de outras coisas? Claro que percebem, gente. Ninguém é mais bobo, não. Essas meninas têm Bíblia no aplicativo. Então, assim, o que há e o que o êxodo tem mostrado é que a verdade está conosco. Entende? Agora eu pergunto, será que os assembleanos são evangélicos, já que o Arival está tentando falar que os presbiterianos são pentecostais, fazendo um argumento? Será que realmente os assembleanos são evangélicos? Será que os assembleanos são protestantes? Será que há algum vínculo entre a igreja criada em 1901 por Charles Fox Parham e William Seymour? Será que eles têm algum vínculo com a reforma protestante? Com 5 solas? Sola gratia, sola fide, sola deo gloria, sola scriptura e solos Christus? Será que eles têm alguma paridade com isso? Será que eles realmente são protestantes? Sola escritura? Será que eles realmente são evangélicos? Ou eles são um movimento adjacente à fé histórica? São perguntas importantes. Perguntas muitas vezes que ninguém quer perguntar ou responder. Com o fim dos judeus, veio o fim das ordenanças associadas a esse povo. O que significa isso? A festa de Pentecostes é uma ordenança divina. Deus ordenou que essa festa existisse e acontecesse. Só que a Confissão de Fé de Westminster, que o Arival jurou, diz no capítulo 19, no parágrafo 3 e 4, que terminaram com aquela nacionalidade essas coisas. O dia de Pentecostes, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 19, acabou. A festa de Pentecostes acabou com aquela nacionalidade. Então nós não estamos debaixo do Pentecostes judaico. E muito menos do Pentecostes associado ao pentecostalismo de William Seymour. Do movimento Fé Apostólica. Pelo amor de Deus, gente. Da Assembleia de Deus. Assembleia of God, que começou lá e veio para cá. E pelo amor de Deus. Nós não somos pentecostais. Nem na festa judaica, na sua aplicabilidade, e nem na fé histórica pentecostal, começou há 100 e poucos anos atrás. Nós, como presbiterianos, nós somos cessacionistas, doa quem doer. Nós somos calvinistas, não acreditamos no livre-arbítrio, não acreditamos no poder do homem de exercer alguma autoridade sobre a sua salvação, não acreditamos em experiências subjetivas e segundo os batismos e segundo os poderes. Não acreditamos nessas coisas. E por não acreditarmos, não poderíamos estar sendo associados a elas. Então, com o fim daquela nação, terminou-se também tudo que estava ordenado a ela especificamente. Então, chegando ao fim, essa argumentação do Arival de que todos somos pentecostais, ele como um reverendo, ele como um homem formado, não sei se ele é bacharel, mestre, não sei o que ele é, mas no mínimo ele é bacharel, é uma desinformação. Eu expresso aqui a minha opinião e é uma desinformação. E é uma desinformação que afeta os pequeninos da fé. E se ninguém quer corrigir, se daqui a pouco eles estão fazendo a conferência revestidos de poder, com esse ar pentecostal, e vai estar lá o senhor reverendo, presidente do Supremo Conselho, Roberto Brasileiro, e vai estar sendo aprovado isso. Vai estar lá o Jeremias Pereira, que todo mundo sabe quem é. Vai estar lá o Hernandes Lopes, que também é um propagador desse crossover entre fé calvinista, sensacionista e pentecostalismo de 1901. Se ninguém falar nada, eu vou falar. Tá errado. Tá errado. Tá errado. E é biblicamente e facilmente. Não há nenhuma dificuldade. Eu não tenho que usar grandes habilidades teológicas ou grandes habilidades intelectuais. Isso é muito básico. Tá errado. E o Arival precisa parar de falar que os presbiterianos, historicamente, são pentecostais. Nós não somos pentecostais. Nós, historicamente, somos tanto anteriores ao pentecostalismo da Rua Azusa,
como nós nos vinculamos somente à fé apostólica, à fé protestante, à fé calvinista e à fé cessacionista. Nós cremos que os dons revelacionais, incluindo línguas e profecias, cessaram. E fico mais uma vez aqui para dizer, a carta pastoral sobre os dons da IPB foi escrita e ajudada a ser escrita pelo Caio Fábio. A IPB precisa revisar isso. O que está escrito ali é uma opinião continuista. Aquilo ali não tem parâmetro nenhum pelo capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, que diz que nem pelo Espírito Santo essas antigas formas iriam retornar. Paulo é muito claro ao dizer que as línguas eram revelacionais. Paulo é muito claro ao dizer que as profecias elas eram revelacionais no Novo Testamento. Então, a Confissão de Fé diz que essas coisas passaram. E os senhores, na carta pastoral, escrita pelo Caio Fábio, estão dizendo que essas coisas são possíveis e impossíveis escrituristicamente serem provadas. E eu consigo provar. Os senhores estão dizendo naquela carta que é impossível provar. Eu consigo provar. E não somente eu. John Owen já provou, Lutero já provou, Jonathan Edwards já provou, homem muito maior que eu. Bill Warfield já provaram, Rodrigues já provou. Eu posso falar em inúmeros reformados aqui, até o Luiz Berkoff já provou isso. Bavinck provou isso. Então, assim, não é nada, o Hugo está falando sozinho. Não estou falando, não. João Calvino já provou isso. Turrentini já provou isso. Que aquelas formas antigas de profecias e línguas passaram. E a carta pastoral da IPB, escrita pelo Caio Fábio, está dizendo que continua. Essa carta, pelo menos, deveria ser revisada. E, para mim, deveria ser desconsiderada. Realmente, depois da revisão, teologicamente, eu nem consideraria isso. Mas, realmente, os maiores entre nós, hoje na IPB, estão indo para o Jesuscope. Então, eu não espero mais nada. Teologicamente, eu não espero mais nada da IPB. Mas eu espero muito de você que está me assistindo. De que essa minha palavra atinja a sua consciência e você tenha munição, ou pelo menos coragem a partir de mim, de pelo menos dizer, não, Arival. Aqui não. O senhor está errado. E é o que eu estou fazendo aqui. Senhor Arival Casimiro, o senhor está errado, teologicamente, historicamente. Nós presbiterianos não somos pentecostais. Nós não estamos debaixo do Pentecoste da primeira e da segunda vinda. Nós estamos debaixo da Escritura e nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo. Nós não coadunamos com o que aconteceu na Rua Azusa e nós nem acreditamos, pela confissão, que aquilo era real. Agora, na ortopraxia, a ortodoxia é uma coisa, né? Mas na ortopraxia, se os senhores querem acreditar em algumas outras coisas, aí os senhores têm que entender que desse lado aqui tem pessoas que sabem pensar. Não pense que todo mundo está abaixo da inteligência dos senhores, porque não estão. Se os senhores querem falar o que os senhores querem falar, os senhores têm que entender que existe um contraditório. Vamos falar assim, vamos continuar falando, propagando, vamos chamar eles de neopuritanos, vamos chamar eles de um monte de coisa, não interessa. Tem uma pessoa lúcida aqui, não somente eu, tem muitos outros lúcidos. Os senhores estão errados. Os senhores querem continuar falando, os senhores não têm oposição do presbitério local, não têm oposição do sínodo, não têm oposição do Supremo Concílio? Beleza. Tem oposição nossa. Nós não acreditamos nessas suas afirmativas. E ponto final. E por fim, no final desse vídeo, o senhor houve um apelo, né, por parte do pastor da Assembleia de Deus ali, e pessoas vieram à frente, né? Houve quem quer aceitar Jesus, etc. Fora o fato desse ser um método também criado há um pouco mais de 100 anos atrás por Charles Finney. Vamos falar de Charles Finney, de A Cadeira dos Desesperados, e todo esse método que infringe o possível livre-arbítrio do homem, que não existe, e o senhor sabe disso. O senhor disse, senhor Arival Casimiro, a seguinte coisa, que as pessoas que foram ali na frente, eu não vou mostrar o vídeo aqui das pessoas que foram na frente, mas as pessoas que foram ali na frente tomaram a decisão mais importante, o senhor disse, a decisão mais importante da vida de vocês. Olha só, as pessoas que aceitaram Jesus tomaram a decisão mais importante da vida delas. Isso faz alusão ao livre-arbítrio. Ou seja, elas tomaram uma decisão na qual elas são capazes de decidir por sua alma e por Cristo. Elas não podem fazer isso. Esse método de ir à frente, esse método do Charles Finney, não é bíblico. As pessoas são chamadas soberanamente pelo Espírito Santo e regeneradas por ele antes da fé. Mas há pessoas que foram salvas assim, sim. Há pessoas que foram salvas apesar desse método, como já disse Paul Washer. Mas esse método não é bíblico. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ninguém toma uma decisão que lhe afeta eternamente. Ninguém toma uma decisão de vida eterna. Essa é uma decisão divina. Essa frase, a decisão mais importante da vida de vocês, isso faz uma alusão ao livre-arbítrio. Que está errado também. Mais uma. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. A frase que o senhor Arival disse no final.
Os seus nomes estão escritos no livro da vida e ninguém vai apagar. A pessoa andou até a frente, aceitou Jesus, levantou a mão, fez um sinal e o Senhor afirmou como se o Senhor estivesse debaixo de revelação. Isso é muito problemático. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Faz parecer que você tem algum acesso ao livro da vida. Os seus nomes estão escritos no livro da vida e ninguém vai apagar. Vocês estão salvos para sempre em Cristo Jesus. Tanto se começa, isso é muito batista, né? Tanto se começa afligindo o possível e faz uma inferência que existe, livre-arbítrio nos ouvintes, faz-se um apelo, essas pessoas aceitam a esse apelo, então é dito de uma forma apostólica. Essa frase no final é de autoridade apostólica. Somente o Senhor Jesus e os apóstolos poderiam dizer isso. Seu nome está escrito no livro da vida. Nunca vai ser apagado. Realmente, o nome daqueles que estão no livro da vida nunca vai ser apagado. Mas como que você pode ter garantia de que alguém está com o nome no livro da vida sem ver os frutos da vida dela? Só porque ela andou um corredor e levantou uma mão, o nome dela está escrito no livro da vida. Judas era um apóstolo. Judas curou pessoas, batizou pessoas. Judas expulsou o demônio, mas nem por isso o nome dele está no livro da vida. Você tem que ver o fruto da vida de uma pessoa para julgar se ela é uma árvore boa ou mal. Você não pode julgar isso a partir de um andar no corredor e um levantar de uma mão. Vocês estão salvos para sempre em Cristo Jesus. Isso vai contra todas as exortações do Novo Testamento sobre a responsabilidade do eleito. Os santos perseveram. Dizer que os santos são santos sem perseverar não é o calvinismo. Ao que vencer, dar-lhe... Isso não é arminianismo, não. Ao que vencer, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono. Nós temos que vencer. Como que você pode fazer uma afirmação que eles estão salvos para... Os eleitos estão salvos para sempre, é certo. Mas como você pode falar sobre a subjetividade daquelas pessoas ali na frente, que elas estão salvas para sempre, o nome delas está no livro da vida, só porque elas andaram no corredor, só porque elas levantaram a mão e repetiram uma oração? É muito batista isso, né? A entrada é por meio do livre-arbítrio, mas depois que ela entrou, ela está no calvinismo fatalista. Então, por fim, o senhor está errado, senhor Arivaldo. E eu, não só como membro da IPB, mas como membro de Cristo, eu chamo o senhor a se arrepender e parar de falar isso. Senhor Arivaldo Casimiro, pare de falar que o senhor é um presbiteriano pentecostal. Desse lado aqui da eternidade, há pessoas que estudam, pessoas que não só são membros da igreja, que comungam no nível de leite. Entende, cara? O que eu estou tentando dizer? Ou seja, existem pessoas inteligentes desse lado da eternidade que, ao ouvir as suas declarações, podem não só não concordar com elas, mas podem também conseguir refutá-las e provar que o senhor está errado. Há um problema na IPB, que aqui, eu já experimentei isso com alguns outros reverendos, é que sempre quando os reverendos da IPB são provados que estão errados, eles, ao invés de se arrependerem, não. Eles criam um maior problema interno. Eu não estou nem aí. Mas assim, eu falo para o senhor, entenda uma coisa. Eu não estou aqui e não tenho nenhuma autoridade para o senhor. Eu não estou aqui para te ofender, eu não estou aqui para falar nada. Eu só estou aqui para falar o seguinte. Quer falar o que o senhor quer falar? Quer aludir o que o senhor quer aludir? Beleza, mas o senhor vai ter oposição. Entendeu? Oposição teológica, oposição bem embasada, oposição histórica, oposição de homilética, hermenêutica, exegética, todo tipo de oposição teológica que o senhor vai ter. Para quê? Para que não haja paz para os senhores pensarem que os senhores podem falar e fazer o que os senhores quiserem. Não só com a IPB, porque eu não estou levantando bandeira de IPB. Estou levantando a bandeira de Cristo. De todos esses que vêm no meu direct mandando o vídeo do senhor afirmando isso, presbiterianos, calvinistas, reformados, até membros de sua igreja, que são até alguns até que são meus alunos, que falam assim, isso que o Arivaldo disse é um absurdo. E é. E aqui, com algumas palavras e alguns dados históricos e bíblicos, e até da Confissão de Westminster, fica provado que o senhor está errado. Tá bom? Não existe presbiteriano pentecostal. Deus abençoe.